Agora, embirrar a sério. Eu embirro muito com a ciência. Os cientistas andam doidos com isto da clonagem. Agarram numa ovelha, fazem outra ovelha. É impressão minha, os carneiros andam a fazer isto há séculos. Ricardo Araújo Pereira é o maior comediante português do século XXI. Um epíteto como este, o maior de um século, é normalmente atribuído a quem tem características únicas e é endeusado pelos comuns mortais. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso, ouvimos o Humor à Primeira Vista e convocamos os nossos melhores espiões para verificar se o rap é humano. Eu estou muito habituado, por causa da minha vida, a fingir que está tudo sob controle. Estou muito habituado a isso porque, por exemplo, ninguém sabe que todos os domingos, os meus intestinos não funcionam. Estamos a saber agora? Normalmente. Todos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Dez mil pessoas já viram o espetáculo de Ricardo Araújo Pereira verificando se você é humano. Muitos mais ainda vão ver na tour que passará pelas ilhas e vai sair além fronteiras. João Miguel Salvador acompanhou o artista na viagem entre Lisboa e Porto para a estreia do espetáculo e Gustavo Carvalho conversou com o humorista, desta vez para perceber o que levou o grande rap a fazer-se à estrada. É provável que Ricardo Araújo Pereira ache estranho que se fale dele nestes termos, mas esta história é muito mais sobre o que os humanos precisam de saber sobre os seus heróis. Serão máquinas em que tudo funciona como previsto? Deuses infalíveis? A vantagem em relação a rap é que ele está quase em permanência numa espécie de polígrafo, porque nunca se encolhe quando os entrevistadores procuram verificar se é humano. Sabemos mais sobre ele do que de outro qualquer comediante, e são muitos e bons. Se olharmos para o tempo da democracia, começando nos anos 70 com Raul Solnado e os seus monólogos, os anos 80 e a afirmação de Hermano José na televisão, aos anos 90, pontapé de saída de uma nova geração de humoristas de que acabou por se destacar Ricardo Araújo Pereira, percebemos que a liberdade fez muito bem ao humor nacional. A lista de excelentes humoristas do século XXI afigura-se, por isso, interminável. Começando nos 4 gatos fedorentos, que mudaram a linguagem humorística em Portugal, passando por afirmações mais recentes, como Joana Marques ou Manuel Cardoso, sem esquecer de colocar em lugar de grande destaque Bruno Nogueira, o humorista mais disruptivo deste século. Da rádio para a televisão, daí para os podcasts e YouTube, e agora em qualquer palco perto de si. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Miguel Salvador, viva Gustavo Carvalho. Antes de ouvir o testemunho de quem já viu o espetáculo, o João Miguel, queria perceber o que levou o rap a decidir fazer agora esta turnê. Gustavo, tu começas o episódio do Humor à Primeira Vista, na parte que já está disponível. Essa conversa começa por aí e o que resulta das respostas dele, que vão em vários sentidos, é porque sim. Foi o relógio biológico que o chamou, como ter um filho aos 52 anos, sem ter de ser, é agora. Em parte tem que ser. Em parte é isso, sim. Ele, há uns tempos, quando anunciou este espetáculo, não é? Portanto, é o regresso do Ricardo Araújo Pereira à stand-up comedy, depois de, início dos anos 2000, ter feito algumas participações do Levanta-te e Ri, que nós, certamente, algumas estão na memória de muitos portugueses, outras até estão espalhadas pelo YouTube e pela internet, não é? E portanto, num meio que estava a crescer cada vez mais e continua a crescer como a stand-up,
era um bocado estranho um dos humoristas mais populares do país, se não o mesmo mais popular, não apresentaram se calhar um espetáculo de stand-up comedy como as pessoas ambicionavam e andavam a chateá-lo há muito tempo, incluindo eu, quando ele ia ao humor à primeira vista, chateava frequentemente com isso. E quando ele anunciou o espetáculo, lá está, ele justificou em parte como uma crise de meia-idade, que era, sinto que estou a ficar velho, não é? Já não tenho muito tempo, então bora lá fazer isto agora. E em parte é isso, como ele diz, como ele refere, essa ideia de fez há pouco tempo 52 anos, então vamos a isso. E acho que é também o Ricardo, e ele depois menciona isso levemente não, até com alguma profundidade, na segunda parte da conversa que as pessoas vão poder ouvir na próxima terça-feira, que é o sentir que já fez muita coisa, mas ao mesmo tempo ainda se sente um novato na comédia. Isso eu acho essa ideia engraçada, não é? É ao mesmo tempo uma das pessoas que começou a fazer stand-up comedy há mais tempo em Portugal, mas ao mesmo tempo é um principiante. Ele conta uma história e que o João Miguel Salvador também refere no texto que escreveu para a revista, dele ter ido testar uma parte do texto que apresenta a um espetáculo da digressão amigável do Guilherme Fonseca, que escreve com ele, e nesse espetáculo também estava o João Miguel Costa, que é um jovem humorista. E há ali uma convivência, não é? Entre os humoristas, sempre nesses bastidores, e que eu acredito que seja fascinante naquele momento para todos. Para o Ricardo, que é pois vocês de facto estão a fazer isto todas as semanas e eu não costumo fazer isto, ou já não faço há muitos anos. Tem outra capacidade, de facto. Exatamente, não é? Os novos humoristas. Mas ao mesmo tempo também os principiantes olhar para o Ricardo, que é tipo, sim, mas tu és tu, não é? Tu já começaste a fazer isto e fazes isto todos os domingos na televisão e... É o homem da televisão. Uhum. João Miguel, e nós já lá vamos a este espetáculo para perceber se o João Miguel também escreve sobre isso, se é um stand-up comedy tradicional ou se é uma outra coisa, se é o contar uma história com mais seguimento e não várias piadas que vivem sozinhas. João Miguel, a viagem Lisboa-Porto no Alfa, a caminho de um espetáculo nessa mesma noite, revela um perfeccionista que quer melhorar o seu trabalho até ao último minuto ou um inseguro que, por ser quem é, tem medo de falhar? Olha, primeiro o perfeccionismo foi da própria CP, que nós saímos a horas, chegámos a horas ao Porto, mas pelo lado Olha, eu ando muitas vezes com comboio. Olha, a mim também nunca me aconteceu. É raramente ser assim. Tudo pronto para nós. Quanto ao Sabiam Ricardo, que ia lá o rap. Quanto ao Ricardo, eu acho que são mesmo as duas coisas, porque o que mais me impressionou ali na viagem, nós não estávamos sentados lado a lado, eu fui passando pela zona onde estava o Ricardo e fazendo os meus apontamentos, também estivemos um pouco à conversa. O que mais impressionou foi perceber que alguém com aquela experiência, como o Gustavo agora estava a dizer, continua a entrar em palco sem sentir que está preparado. No comboio ele ainda estava a mexer no texto, a acrescentar coisas, a tirar algumas notas. Isto muito poucas horas antes da estreia, e isto eu vi-o mesmo a fazer. Não é aquela coisa de artista que diz eu fico até à última, não. Ele estava mesmo a mexer ativamente no texto. Há um lado do perfeccionismo e há o medo de falhar, o receio de falhar. E acho que é precisamente isso que o obriga sempre a continuar a trabalhar até à última. Na Bela Aventura a gente lá teve de aturar mais uma troca de texto e outra impressão. A sensação que eu fiquei é que para ele o espetáculo nunca está fechado. Aliás, ele tem essa ideia de em próximas apresentações fazer pequenas alterações, porque o tempo vai passando. Agora em Lisboa já terão passado umas semanas e daqui para a frente outras passarão. Já lá vamos olhar para essa vantagem de estar a ligar ao que está, o que ele faz noutras áreas, a aproveitar o que faz nas outras áreas para este espetáculo. Mas antes deixa-me perguntar-te, nesta viagem ela chegou ao Porto, Ricardo ao Rap, ele está entre os portugueses mais populares e do que me foi dado ver nas vezes em que o vi em público, designadamente aqui na própria SIC, alguém que é simpático com os fãs que o abordam. Andar na rua é um suplício, ou ele desenvolveu alguma técnica para tentar passar despercebido, tipo não andar a olhar para as pessoas a ver se reparam nele? É um pouco de tudo, porque eu acho que o que ele faz é mesmo o contrário de se comportar com uma vedeta.
no Porto, mal estávamos a sair da estação. Há um homem que o aborda e lhe diz que ele tem duas grandes qualidades, que é ser benfiquista e ser comunista. E ele ri-se ali um pouco encavacado, mas tira as fotografias, agradece e continua. Estava eu e estava também a Zé, a mulher do Ricardo, fica sempre assim um bocado de parte. Portanto, o Ricardo sabe perfeitamente o que fazer no momento e depois como seguir sem que aquilo se torne de repente um meet and greet na estação. E pronto, tudo aconteceu de uma forma muito normal, muito natural. Não havia aquela energia de pessoa famosa. Era o Ricardo, um bocado o escritor que também tem de lidar com o público. Gustavo, uma coisa é lidar com quem o procura para cumprimentar, que estávamos a falar agora, para manifestar a sua admiração, e outra é enfrentar o público que vai avaliar na hora do seu trabalho, e que só há uma forma de, quando estamos a falar de um comediante, só há uma forma de perceber se está a funcionar ou não. É, as pessoas ou estão a rir ou não estão a rir, não é? Ou estão felizes ou não estão felizes. Podem não estar às gargalhadas e o espetáculo ser na mesma muito bom. Aqui ele assume que desenvolveu uma técnica, por mais nervoso que esteja, o que exala para o bicho cheirar é confiança. Sim, isso é um dos aspectos que ele menciona também no Humor à Primeira Vista, e também está no texto do João Miguel Salvador, que é a ideia de fingir que está confortável com aquilo que se vai ali passar, que é sempre necessário. Eu acredito que em todas as profissões que acabam por subir a palco para ganhar a vida, não é? É o intuito de fazer parecer também que aquilo está tudo a surgir no momento, para parecer o mais natural possível, que não foi preparado durante meses e como o Salvador referia, até à última, não é? Aliás, ele depois tem uma frase também que é... Eu no podcast perguntei-lhe quando é que ele terminou o texto, não é? O de escrever, e ele diz: eu acho que foi um segundo antes de entrar em palco. Que é que ele estava a entrar em palco e lembra-se: eu ali se calhar em vez de dizer isto assim, vou dizer assim. E então percebeu que... Sim, porque muitas vezes não é só o texto, é a forma como ele diz o texto. Exato. Não é? Também está presente não, isso na conversa. Porque, obviamente eu acho que um texto é sempre a parte mais essencial de um espetáculo. Se não tiveres boas piadas, à partida, por melhor que as entregues, depois não vão resultar, não é? Mas a entrega faz também muita diferença depois na quantidade de gargalhadas, digamos assim. E depois também depende do estilo do Ricardo em palco. Eu ainda não vi o espetáculo, vou ver em Lisboa, e também estou curioso para perceber que estilo é que vamos encontrar do Ricardo também. Eu sei que ele foi de fato, portanto isso já é um indicador que é se calhar um estilo mais formal. Nós conhecemos normalmente o Ricardo de 2 registros, que é se calhar uma t-shirt preta, não é? E no mais comum, ou o fato, quando apresentou isto, é gozar com quem trabalha, e portanto ele parece-me que se calhar vai se aproximar mais desse registro, o que também é interessante, é uma escolha, não é? E já me esqueci da tua pergunta, mas mas eu posso lembrar-te, mas estás a responder, que é, ele prepara as coisas, desenvolver uma técnica para disfarçar o nervosismo. Sim, ele diz isso, era por aqui, exato. Obrigado, Paulo. Não, é que se estivesses em palco era mais difícil, mas podia ter piada, pedir socorro ao teu agente. Ou seja, para isto não acontecer ao Ricardo em palco, não é? Isto que me acabou de acontecer, ele primeiro revela que ao domingo tem sempre problemas intestinais, mas que as pessoas não notam, não é? Que está confortável, está ansioso, mas ao mesmo tempo para o público bem que ninguém nota. Exato. Essa parte não dá para notar. Sim, essa parte não dá, felizmente. Não são esses problemas. Não sei se ele desenvolveu... Ele fica obstipado. Sim. Não sei se ele desenvolveu propriamente uma técnica. Eu acho que é ossos do ofício, não é? É isto que te vai acontecer e agora, olha, enfrenta o bicho. Antes de ir ao João Miguel, ainda o Gustavo, aos domingos, testando a plateia, tu há pouco estavas a falar do teste que ele fez em espetáculos como o do Guilherme Fonseca, onde ele testou uma parte do que está a fazer agora, e aos domingos vai testando, chega antes para conversar com as pessoas que estão a assistir. É bom no que faz porque há nele uma boa dose de talento ou, sobretudo, muito trabalho? Pergunto de outra maneira, é mais Messi ou mais Cristiano Ronaldo? É assim, ele, se eu fosse o Ricardo, responderia que ele é mais
Aliás, ele não acredita na ideia do talento, bem, não é? Ele é trabalho e ele cita muito. É mais Cristiano Ronaldo. Sim, mas ou seja, se acharmos que o Messi não trabalhou, não é? Não, pois, mas é verdade. O Messi também trabalhou, não é? O Messi trabalha muito, claro. Exato. Eu acho que é inevitável e eu concordo com essa perspectiva que ele tem de qualquer pessoa que chega ao patamar da sua profissão, digamos assim. Tal como tu, por exemplo, Paulo Baldaia, no jornalismo tem que trabalhar muito, não é? Se calhar temos um talento, eu não chamaria se calhar talento, mas uma predisposição para, se calhar somos mais curiosos naturalmente e portanto faz sentido ter seguido para uma carreira de jornalista. Se calhar o Ricardo conta muitas vezes a história de tentar fazer rir a avó e se calhar isso despertou-lhe ali uma predisposição para arranjar, estar sempre a montar puzzles na cabeça de como é que eu posso ser a coisa mais engraçada que vai desmontar aqui e fazer rir as pessoas, não é? E essas predisposições, em parte, há sempre uma componente genética, de certeza, em tudo, mas depois é também o ambiente em que crescemos. Eu acho que ele diria que é mais pelo trabalho, se associarmos mais o trabalho ao Ronaldo, então é Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele também tem, além desse tem trabalho, talento, obviamente. Sim, tem, a forma de, obviamente, como diz as coisas, é talento. Sim, ou seja, eu acho que nós no texto podemos associar mais a uma coisa de horas de escrita, não é? Já escreveu, se calhar escreveu mais, dedicou-se mais horas do que outros humoristas a escrever, não sei. Mas depois na entrega também notamos que de facto ele não se denomina como um intérprete e um ator, mas consegue ter ali vários instrumentos para se distinguir também nesse aspecto. Ao avançar com esta empreitada, Ricardo Araújo Pereira não parou o que faz normalmente, que é muita coisa. João Miguel, agora que a turnê arrancou, o rap está arrependido de não ter dado mais tempo a si próprio para trabalhar este espetáculo onde tem milhares de pessoas à frente de cada vez? Eu não sei bem se está propriamente arrependido, mas que havia uma certa inveja de quem parou um bocadinho. Isso de certeza, aliás ele praticamente diz isso. Há aqui um elogio que ele faz à Joana Marques que mostra isso, que é o facto de ela ter estado parada durante a parte do trabalho dela, enquanto preparava o espetáculo que também está neste momento em digressão. Enquanto o Ricardo não parou quase nada, continuou a fazer televisão, continuou a escrever, continuou a gravar. Teve ali uma pequena pausa na crónica da Revista do Expresso, mas nada mais. E o espetáculo é muito mais complexo do que às vezes pode parecer quando é visto apenas da plateia. Há ali uma construção que me parece bastante rigorosa. O Gustavo depois comentará comigo quando vir a versão lisboeta. E isto umas horas antes ainda estavam ali a mexer em pormenores mínimos, em tempos de entrada. Havia pequenos ajustes no som, nas imagens, a questão dos microfones, pequenas alterações de última hora. Portanto, a ideia com que fiquei é que ele percebeu a dimensão da empreitada, não sei se muito perto da estreia, mas à medida que o tempo se aproximava. E a criatividade, desculpa interromper-te, necessita de tempos de ócio, de estar a fazer nada, porque é assim que nós conseguimos ser mais criativos e, portanto, ele sentirá a falta de certeza de ter algum tempo para ele. Aliás, lendo o teu texto, de fazer o que Zé ia a fazer na viagem, que é de olhar para o lado de fora do comboio, ver o tempo a passar, coisa que ele não podia fazer porque estava a todo o tempo a trabalhar, não é? Exato, sem dúvida alguma. João Miguel olhou e fez a viagem com Ricardo Araújo Pereira e o Gustavo fez uma conversa com ele no podcast Humor à Primeira Vista. No momento em que gravaste o podcast com o rap, ele já tinha vendido bilhetes. Eu depois fiz aqui uma confusão no alinhamento e pus aqui o número de bilhetes que a Joana Marques tinha vendido, mas ele ainda está a vender e com certeza ele vai no final ter mais bilhetes vendidos do que leva um Estádio da Luz a abarrotar. Sabendo nós que é um espetáculo de comédia dificilmente funcionaria num estádio, ainda assim, há pouco estavas a falar que os intestinos dele não funcionam ao domingo por causa do programa de televisão. Quanto o atrapalharia saber que tem tanta gente a pagar no país, a pagar bilhete para o ver e ouvir? Se ele soubesse, se fizesse essas contas e imaginasse que está no Estádio da Luz, pois.
paralisava. Já há casos de humoristas, obviamente, nos Estados Unidos da América que já fizeram estádios. Não são, a meu ver, as condições ideais para um espetáculo de stand-up. Mesmo uma arena como a Mel Arena também não é o ideal, mas percebe-se. Mas também já se fez, a não é? dimensão. Sim, já se fez, claro. E faz sentido que se faça. E acho que um estádio irá acontecer nos próximos anos em Portugal. Acho que não estamos. Com humoristas portugueses? Com humoristas portugueses. Acho que não estamos assim tão longe disso. Quem é que lá pões? O Ricardo, pelas Joana Marques e a Ricardo. Efetivamente, acho que conseguiria. Fazia hoje. E mesmo a Joana Marques, lá está o número que no alinhamento os 85 mil eram 85 mil bilhetes vendidos. A Joana Marques vai terminar uma tour com 45 sessões esgotadas por todo o país, cerca de 85 mil bilhetes, todos os bilhetes vendidos numa digressão. É impressionante. O Ricardo ainda vai anunciar mais datas na segunda fase do ano, não só em Portugal como lá fora, que acredito também esgotem todas como à semelhança das que já anunciou, e portanto vamos ver também depois em que número é que se vai fixar. Eu não sei se ele tem, pelo menos por agora, se calhar com outra direção do Benfica, quem sabe, não sei se ele não sei. Não, mas ele pode alugar o estádio. Sim, mas eu acho que ele também gostaria de fazer isso. É na mesma estádio do Benfica, seja quem for o presidente. Se fizesse isso, se calhar gostaria de fazer isso noutro momento do Benfica, mas não sei se é necessariamente essa a ambição dele. Acho que por agora vai ser fazer esta tour em pequenas localidades, em outras cidades mais no interior do país, mais no nordeste do país, por exemplo, Bragança, Vila Real, Viseu, por aí, por essas zonas. Não fujas à minha pergunta, porque eu quero voltar ao João Miguel. Sim, mas vais ter que me responder à pergunta. Ele ficaria paralisado com a ideia de que toda a gente que está a comprar bilhete para o ver enchia o Estádio da Luz. Não sei se... Não, eu acho que ele já terá pensado nisso. Não sei se ficaria paralisado. É uma questão de, neste caso, é fazer as contas. Portanto, se ele já escutou 2 Meus Arenas e 2 Superboc Arenas, dá à volta, pelas minhas contas, à volta dos 36 mil bilhetes, já terá vendido mais nas ilhas. Portanto, as coisas vão se somando. Já fez o estádio. E é um número que é já real, fez não o estádio, é? Claro. Ou seja, não o pode vai fazer muito forma. mais, como tu dizes, ainda falta o resto do país, claro. e os espetáculos que vai fazer no estrangeiro fora. João Miguel, normalmente nos grandes espetáculos, sobretudo concertos, há uns bilhetes especiais caríssimos que ficam mais perto do palco e depois dão acesso a um local para se estar com o artista. Com o rap é ao contrário. Os bilhetes mais baratos é que dão acesso privilegiado ao artista. É mesmo assim, e acho que foi um daqueles pormenores que me chamou muita atenção durante a reportagem e não podia deixar de o colocar lá. É muito revelador da relação do Ricardo com o público. O meet and greet, como se costuma dizer, que estava incluído era nos bilhetes mais baratos, não eram os mais caros, que davam acesso a um Golden Circle para ter uma experiência com o artista. Isto também desmonta um bocado as poses de uma celebridade. Ali as pessoas entravam por uma porta, falavam um bocadinho com ele, tiravam a fotografia e seguiam isto no final do espetáculo. A certa altura, e também aqui para desmontar um bocadinho ainda mais essa criação do artista, o placar que se encontrava no espaço acabou por cair em cima do próprio. Foto, aliás, na revista. Há uma foto do placar a cair sobre o Ricardo, porque é um momento ali de comunhão entre o artista e o público, mas o vento fez das suas e de repente cai o cenário em cima do humorista. Sim, em benefício dele, deixa-me contar uma história muito rapidamente. Eu estou aqui para fazer perguntas, mas tenho uma história para contar e não resisto a contá-la. Disto de ter os bilhetes mais baratos a que dão acesso a estar com ele, que acho fantástico. Eu era diretor da TSF quando começou o programa Governo Sombra, e quando fui convidá-lo para fazer parte o Carlos Vaz Marques, portanto já havia Carlos Vaz Marques, já havia João Miguel Tavares, o Pedro Mexia, e faltava convencer o rap. Eu, como diretor, fui conversar com ele, e o valor que eu tinha, basicamente, eu tinha um valor global e era um bocadinho maior para o rap do que era para os outros, e a resposta dele foi: eu só faço se o valor for igual para os 4. E eu disse: mas o meu valor é este, global, só se eu tirar do teu e dividir
por juntar todos e dividir por 4 de forma igual. E ele disse que ficou a ganhar menos do que eu estaria disponível a pagar, como diretor da TSF, para poderem todos ganhar o mesmo. E, portanto, é muito nesta lógica de querer também que quem paga menos possa ter acesso àquilo que normalmente é preciso pagar muito dinheiro, e sendo ele a vedeta, esteve desde a primeira hora disponível para fazer este programa em igualdade de circunstâncias com os outros participantes no programa. João Miguel, o espetáculo começa com uma piada que para a maioria das pessoas precisa de tempo para ser entendida. A piada é... Eu não tenho o jeito que ele tem para dizer piadas, mas a piada é dizer uma pessoa que se gosta dela é um sinal de alarme, não uma declaração. Isto é o que ele diz e gera-se silêncio, é o que tu escreves, e só depois é que as pessoas riem. Quando está em palco como comediante e o público não está sempre a rir, porque ali não há piadas fáceis, como sobrevive o artista ao longo de mais de 1 hora? Faz de conta que está sozinho? Como é que faz? O que é que tu percebeste? Bem, eu estava só a assistir e não sou humorista, mas diria que é interessante perceber como é que a sala vai entrando no ritmo, porque é um espetáculo muito diferente do que as pessoas veem semanalmente no Isto é Gozar com Quem Trabalha. Quase que há sempre ali uma repetição do riso e as pessoas também têm riso fácil e já vão para um programa do Ricardo Araújo Pereira predispostas para rir. No Verificando Se Você É Humano, há momentos em que as pessoas não se riem logo, como estavas a dizer, porque é preciso digerir a ideia, e isso parece-me algo que é de louvar. Numa sala daquela dimensão, o Pavilhão Rosa Mota é uma sala de tamanho bastante considerável. E isso, pronto, há uma forma do Ricardo ir envolvendo as pessoas, e está tudo construído como um ensaio mais longo. Embora haja várias piadas ao longo do caminho, diria que é diferente de outros espetáculos de stand-up que estamos habituados a ver, e nisso o Gustavo tem muito mais experiência do que eu a ver muitos espetáculos de humor. Mas ao mesmo tempo nota-se que... Sim, tu escreves, deixa-me só fazer uma pausa, claro, para te citar a ti, que é, tu escreves que aquilo não é uma sequência de piadas que vivem sozinhas, é uma história que se vai contando, e é uma conversa que ele vai tendo com a própria plateia, com quem está a assistir, envolvendo as pessoas numa visão que ele tem sobre o contemporâneo que as coisas são neste momento. Exato, e nota-se que ele está sempre a medir a sala, assim, alguns sinais físicos de nervosismo, como mexer no blazer, ou aproveitar vai bebericar a sua água, e quem estiver mais atento à coreografia do Ricardo percebe que ele está a mudar as folhas para que consiga ver o alinhamento do seu espetáculo. Portanto, há ali muito controle do que está a acontecer, mas também não se pode dizer que haja um conforto absoluto. Ele está sempre ali numa giga-joga com o público. Gustavo, para fecharmos esta nossa conversa, o que é que se vai poder ouvir quando a segunda parte da tua conversa com o Ricardo Araújo Pereira no Humor à Primeira Vista estiver disponibilizada a partir de terça-feira? O que mais vamos saber de Ricardo Araújo Pereira que confirme que ele é humano? Olha, é engraçada essa pergunta, porque nem estava quando preparei a entrevista, não estava nos tópicos que eu ia abordar, mas depois surgiu já mesmo no final da conversa, e acaba por ser assim que fecha a segunda parte, não é? A segunda parte, este segundo episódio, sobre a reforma. A ideia de já tenho 52 anos, e é estranho porque ele pensar na reforma, ou eu acho que a expressão que ele usa é começar a pensar numa curva descendente, de ir deixando de ter mais trabalho, e ele estar a dizer isto no momento em que se meteu em mais trabalho, não é? Está no início de uma tour que vai a vários países. Formiguinha, está a trabalhar para isso. E pronto, ele refere isso, ele ainda tem contrato com a SIC, ele ainda vai escrevendo para a Folha de São Paulo e para o Expresso semanalmente, programa na SIC Notícias. Pode-se dizer Governo Sombra. Sim, aqui. Pronto, Governo Sombra. O podcast, assim vamos ter de falar de outra maneira também. Também já tinha tido Coisa que Não Edifica Nem Destrói. Mexórdia de Temáticas, a certa altura era diário, e o Isto é Gozar com Quem Trabalha também era diário, no tempo das eleições. Portanto, é um bocado absurdo falarmos em curva descendente já,
pelo menos neste momento, mas ele dá a entender que tem um bocado a ideia de nos próximos tempos começar a acalmar um bocadinho mais. Vamos ver, porque às vezes também o acalmar traz mais tempo para ter outras ideias, para fazer outros projetos, que calhar não tantos, mas mais diferentes, quem sabe. Eu acho que o que se vai manter no Ricardo vai ser sempre a escrita. Não o vejo a deixar de escrever. Acho que se calhar as crónicas serão o mais apetecível, mas quem sabe outras coisas. Tenho dificuldade em conceber que, sei lá, ele com 60 anos já não faça nada de comédia. Mas obviamente há coisas que ele se calhar vai abdicar, e são aquelas que ele sempre disse que eram aquelas que ele não tinha nascido para aquilo. Ele também acha que não nasceu para escrever, atenção, mas para a televisão ele rejeita totalmente, para subir a palco também. Portanto, eu acho que o que vai acontecer é que a médio e longo prazo vamos passar a ver um Ricardo só focado na escrita e a deixar devagarinho as restantes coisas que faz. João Miguel, fecho contigo para perguntar, depois do que viste nesta reportagem que foste fazer ao Porto para a estreia do espetáculo, viste um ser humano que definirias como? Vi um ser humano com... Passa na máquina daquela da Passa internet. na máquina, quando há o teste na internet se você é mesmo humano, o Ricardo continua a passar na máquina. Eu acho que é uma pessoa que não tem uma extrema confiança em si próprio, mas é muito trabalhador, como já vimos, e tem a noção de que o trabalho ajuda-nos a atingir, talvez não a perfeição, mas ultrapassar as nossas dificuldades. E há ali uma humildade. Isto parece quase um daqueles chavões, é claro, é uma visita que é muito, muito humilde, mas há ali uma certa circunscrição, mesmo quando se está a falar com ele num contexto de entrevista. Ele dá uma resposta, mas uma resposta breve, fica ali um bocado em espera a ver se o jornalista passa para outra, se funcionou, ou e se tem que dizer mais qualquer coisa, ou seja, se não consegue desviar-se da resposta que seria esperada. Portanto, sim, é 100% humano, diria. Também pode ler na revista um texto de Catarina Maldonado de Vasconcelos. A autodeterminação por si só não pode resolver definitivamente os litígios de soberania, sobretudo quando entra em conflito com a geografia e com outro princípio fundamental do direito internacional, a integridade territorial. Em Olivença, em Gibraltar, em Melilla e em Ceuta, as disputas tornaram-se política e socialmente latentes. Com o livro LX90, viajamos no tempo por uma capital e um país distante, com protagonistas tão diversos como António Guterres, Maria de Medeiros, Sergei Sherbakov, Lecas, Filipe Sims ou António, um rapaz de Lisboa. Texto de João Pacheco. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.